Estamos ao vivo, seja muito bem-vinda, você que está assistindo essa live na gravação. Hoje a gente vai falar por que eu paraliso, por que eu continuo paralisada, mesmo quando eu já sei onde está o meu bloqueio. Eu já sei por que eu tô bloqueada, eu já percebi o que é, e ainda assim eu não consigo avançar no meu negócio, ainda assim eu não faço o que eu sei que eu preciso fazer. Acontece isso por aí? Pois é. Então, esse é o nosso tema de hoje. Pega papel e caneta e abre aí o coraçãozinho pra gente falar desses temas. Aliás, desse tema e de tudo que envolve ele, que é tão importante pro nosso negócio. E, inclusive, a gente tá num momento, né, nessa fase onde a gente tá planejando, colocando mais metas, vendo o que ainda é possível fazer nesse ano. E, nessa hora, quando a gente põe meta, quando a gente começa a andar em direção àquilo que a gente quer, é bem a hora que o bloqueio, ele aparece. Pois é, você já deve ter vivido isso, né? Já aconteceu por aí? E como a gente fica frustrado, né? Então, eu sei o quanto você se frustra quando você sabe o que você tem que fazer, quando você percebeu, nossa, mas eu já entendi que eu tô com medo de tal coisa, eu já entendi que eu preciso me cobrar menos, eu já entendi que é essa crença aqui que eu tenho que mudar. E por que não mudo? Por que ainda assim eu não consigo avançar? E a gente fica frustrado e aí muitas vezes a gente inclusive entra num ciclo super destrutivo, que é aquele ciclo de culpa, sabe? De ficar se culpando, aí eu já sei por que eu não consigo, e aí parece que todo mundo consegue menos eu. E na verdade, não é assim não. Na verdade, isso acontece com a grande maioria das pessoas. Muitas vezes a gente sabe sim onde é que tá os bloqueios, a gente sabe sim onde é que tá o problema e a gente não consegue sair dali sozinho, ou porque a gente não tem a ferramenta certa, ou por causa do que eu vou falar aqui hoje. Bora então? Então olha só, sobre isso, poxa, eu tô paralisada, já sei onde é que eu tô bloqueada, mas não consigo sair. Então, quando eu coloquei essa enquete lá nos stories, esse tema foi o mais votado lá nos stories, e muita gente disse que já sabia onde é que estava o bloqueio. E quando eu abri uma caixinha e perguntei qual era então o teu bloqueio, para eu poder trazer aqui exemplos mais que tem a ver com vocês, exemplos daquilo que vocês estão passando, eu percebi uma coisa. Nem todo mundo sabe realmente onde é que está o seu bloqueio. E eu vou falar por quê. Isso é muito, muito, muito comum, tá? Eu vou trazer alguns exemplos, tanto de quando a gente já identificou, como de quando a gente não identificou ainda. Por exemplo, uma das respostas que apareceu lá foi assim: eu já sei onde é que tá meu bloqueio é procrastinação. Só que, gente, procrastinação é sintoma. O meu problema é medo. Ok, mas é medo de que especificamente? Porque quando você disse que o seu problema, por exemplo, é medo, você tá falando de uma coisa muito abrangente, muito generalizada. E não tem como você tratar simplesmente o medo. É medo de quê? Medo de que especificamente? Que medo é esse que tá te travando? Porque se é um medo do sucesso, vai ser muito diferente do medo de errar. Se é medo do julgamento das pessoas, vai ser muito diferente de eu trabalhar com o medo de não conseguir fazer dinheiro, por exemplo, entende? São medos diferentes, consequentemente, né? São motivos para o medo diferente, consequentemente, vão ser caminhos de solução um pouquinho diferentes. Faz sentido? A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, sobre por que eu paraliso mesmo sabendo onde estou bloqueada, eu tenho duas considerações importantes para fazer. Primeiro, o problema nem sempre é o problema. Então, às vezes você acha que você sabe onde é que tá o bloqueio, mas nem sempre a gente sabe mesmo, e tá tudo bem. Às vezes a gente acha, é procrastinação, tá? Mas procrastinação é só um sintoma. O que tá por trás disso? Qual o bloqueio real? Procrastinação é a paralisação. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu tô paralisada. Eu tô procrastinando. Eu faço 1000 coisas no meu dia, mas o que tem que fazer, que é o que vai trazer resultado, eu não faço. Então, onde que tá o problema? Qual que é o bloqueio que tá causando a procrastinação? Aí a gente vai, será que é o medo? Será que é a autocobrança? Será que é... Entende? Então, aquilo que a gente acha que é o problema nem sempre é o problema. Essa é uma premissa que nós temos, né? O problema nem sempre é o problema, tá? É uma das premissas aí. Segunda coisa, por que mesmo sabendo onde é que eu tô bloqueada? Então, por exemplo, às vezes eu atendo, vou fazer a primeira
reunião com alguém que tá em busca da mentoria e a pessoa realmente já sabe onde é que tá o bloqueio dela, pelo menos inicialmente. Ela me diz assim, Carol, eu sei qual é a questão. A minha questão é que eu já percebi que eu tenho essa crença, tem isso aqui na minha história. Então ela vai falando coisas onde ela já identificou realmente. Olha, eu vejo que eu me cobro muito, que eu tô buscando a aprovação das pessoas. Quando eu não tenho essa aprovação, eu acabo desanimando. Então, quando eu não tenho reconhecimento, eu faço uma coisa, deu pouca curtida, deu pouco comentário, ou não vendi, fiz uma ação de vendas e não vendi, aí eu já fico chateada, desanimada, aquilo atrasa todos os meus projetos. Então essa pessoa já sabe. Agora, às vezes vem uma pessoa e diz assim, não, Carol, eu também já sei o que é, eu tô... eu tenho medo que as pessoas me julguem. E aí, eu tô num tamanho de negócio onde eu ainda tô segura, sabe? Agora, se eu crescer mais, eu vou ser mais vista. E aí eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo de não dar conta. Entende? Ok, eu já sei. Minha questão, Carol, é com relação à prosperidade. Poxa, eu tô vendo que eu tenho várias crenças em relação a isso. Então, essa pessoa já sabe, ela já identificou. Agora, quando você diz assim, é um medo, é uma procrastinação, isso é sintoma. Então, é bem importante a gente conseguir diferenciar. Por quê? Quando você percebe um sintoma, procrastinação, você precisa cavocar um pouquinho para entender qual é a causa dessa procrastinação. Esse medo é medo de quê? Em relação a quê? O que pode acontecer de que eu tô me protegendo? Tá? Mas por que, Carol, que quando eu sei, então no meu caso eu sei, Carol, por que quando eu sei ainda não consigo desbloquear? Porque não é racional. Na maioria das vezes, vocês estão tentando desbloquear algo que é emocional através do racional. Então, eu vou mudar a minha forma de pensar sobre dinheiro. Aí você vai lá, lê livro, tal. Então, eu já sei que dinheiro não é sujo. Eu já sei que eu não preciso ficar guardando desesperadamente. Ou eu já sei que eu preciso olhar e organizar minhas contas. Eu já sei que eu não preciso me cobrar tanto. Eu sei que eu não preciso ser perfeita. Eu sei tudo isso, mas ainda assim eu continuo bloqueada, porque não é sobre saber, não é racional. Então, quando eu trago isso aqui para vocês, o que eu tô querendo dizer? Que quando você se sente bloqueada, quando você sente que você, mesmo sabendo das coisas, você não consegue avançar, o que eu tô querendo dizer? Existe uma série de aprendizados que formou no seu sistema, e eu tô falando aqui de sistema nervoso. Tô falando de rede neural. E quando essas redes neurais, elas são formadas por quê, gente? Através do nosso sistema nervoso. Não é só um pensamento, é um pensamento conectado a uma memória. E memória o que é? Memória é aprendizado, tá? Então, às vezes a gente acha que memória é uma lembrança específica de uma situação que aconteceu. Não, memórias são aprendizados. E aí, se eu aprendi algo lá atrás sobre... Olá, sejam bem-vindas! Se eu aprendi algo lá atrás sobre dinheiro, por exemplo... Esse algo que eu aprendi se conecta com o meu trabalho hoje em dia. Então, memória, gente, não é memória de uma situação específica. Nem sempre eu preciso buscar a situação específica do que aconteceu que hoje me bloqueia. Eu preciso entender, usar a rede de aprendizados que eu tenho hoje em relação àquele tema, que é o que bloqueia. Então, o meu bloqueio não é um pensamento que vai mudar, não é eu ter consciência da situação que vai mudar. Isso é só um primeiro passo. Por quê? Porque o aprendizado, ele está conectado a essa rede que está no meu sistema nervoso, ele é emocional. Então, quanto mais você tenta mudar uma crença o que é, gente? Uma crença não é um pensamento, uma crença é todo um sistema, uma rede que tem emoções em conjunto, que tem emoções envolvidas. Isso é uma crença. E por isso que muita gente patina, porque a pessoa diz assim, não, mas eu já sei qual é o bloqueio, eu já sei qual é o problema, eu já sei que a minha mãe fazia isso e aquilo, eu já sei que o meu pai faliu e hoje eu morro de medo de que o meu negócio não dê certo. Mas eu já sei que eu não sou igual ao meu pai, por que eu continuo? Eu já sei que eu não tô no mesmo contexto que ele, por que eu continuo travada? Pois é, não sei se vai ficar... Olha, eu espero que fique salvo, Andréia. Por quê? Por quê? Porque não é racional, é um sistema de aprendizado.
tá na tua emoção, tá no teu sistema nervoso. E como que a gente muda isso? Trazendo novas conexões neurais, e a gente precisa instalar, programar isso no nosso sistema nervoso, reeducar a nossa mente, é a palavra certa, tá? Então a gente precisa reeducar, criar uma nova conexão e tornar essa conexão forte. O que acontece? Quando eu passei anos repetindo o mesmo padrão, ele se tornou automático no meu sistema. Então, toda vez que eu tenho uma situação relacionada a uma decisão que eu tenho que tomar no meu negócio, seja relacionada a criar uma página, fazer uma venda, a colocar um projeto no papel, no momento em que eu vou tomar essa decisão, o meu cérebro consulta a minha rede de aprendizados para tomar uma decisão mais rápida e efetiva e mais assertiva. O que é mais assertiva? É mais segura para mim. E como que o meu cérebro vai saber se essa decisão é mais segura para mim? Conforme os aprendizados que eu tive. E ela vai ser segura se ela me manter sobrevivente nessa situação. Mas o que é sobrevivente? Será que é simplesmente eu viver aqui? Não, gente. É de preferência, dependendo das minhas referências, eu não me decepcionar, eu não me frustrar, né? Então, e dentro dos aprendizados que eu tive, se eu aprendi que eu preciso sempre dar certo, que eu não posso errar, toda vez que eu erro é uma pequena morte. O meu sistema entende que eu estou morrendo. Então, imagina quanta pressão eu tenho dentro de mim se eu tenho um aprendizado, se dentro da minha forma de ser eu aprendi que eu não posso errar, que eu tenho que fazer tudo certo para não decepcionar as pessoas. Você entende essa pressão? E aí eu paraliso. E por que eu paraliso, gente? Porque a tendência do nosso sistema nervoso, lembra, eu tô falando aqui de sistema nervoso, não é só um pensamento. Você não bloqueia por causa de uma crença, simplesmente. É uma crença, mas a questão é que uma crença não é só um pensamento, como muita gente acredita, entende. Uma crença é essa rede de aprendizados que tem memória, história de vida, emoções associadas, entende? E aí, o nosso sistema nervoso faz a gente paralisar, por quê? Porque ele tem um monte de informações conflitantes. Então, eu quero uma coisa, eu quero crescer, eu quero tirar esse meu projeto no papel, eu quero vender esse meu serviço, e isso é importante para mim. Eu sei que isso é importante para mim, eu tenho uma parte de mim que quer muito isso, mas eu tenho outra parte que sabe que não pode errar, que acredita que não pode errar, porque se eu errar é uma pequena morte. Imagina o conflito, aí o meu sistema nervoso entra em conflito. Nossa, mas a gente não pode errar, não, mas a gente quer isso, mas... Então, vamos parar tudo, para tudo. É basicamente isso que acontece. É por isso que você paralisa. Mas, Carol, eu já sei que eu não preciso errar. De novo, não é sobre o que você sabe, é sobre os aprendizados que você construiu e o que está no teu sistema nervoso. E como que a gente muda isso? Vou falar sobre isso já já, tá? Ficou claro até aqui? Olha só, nós temos duas coisas, dois tipos principais aqui de bloqueios no nosso negócio. Dois tipos de causas de fundo aqui de bloqueio no nosso negócio. Então, você pode bloquear por uma questão de conflito, um conflito interno, como que eu tava dando exemplo agora. Então, às vezes a gente vai ter um conflito, meu pai faliu. A gente passou o maior aperto financeiro, tá? Eu tô dando só um exemplo, tá? Não tô falando, não é real da minha vida. Meu pai faliu, nós passamos o maior aperto financeiro. E agora eu tô com o meu negócio e eu morro de medo de falir. Todo mundo, eu tenho várias histórias assim, tá, gente? Eu já atendi vários clientes com uma história parecida com essa. Todo mundo na minha família tentou empreender, ninguém deu certo. E agora eu tô aqui tentando e eu fico com aquele medo. Aquele medo parece uma sombra, sabe? E aquilo me prende, me impede de avançar, me impede de arriscar. Então, esse é um conflito interno, entende? Entre um aprendizado que eu tive, e aprendizado não é só aquilo que alguém me disse que é daquela forma, é aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu percebi na minha família, interpretei, entende?
E eu posso ter vários aprendizados, eu posso ter, que é o que a gente chama de crenças, né? Eu tinha uma tia que fez muito dinheiro, mas ela só atraía gente interesseira. Então eu tenho uma crença que choca com aquilo que eu quero, tá? Esses são os conflitos internos. Outro conflito, eu tenho um valor muito forte de segurança. Eu quero me sentir segura. Só que aí, empreender não é algo tão seguro, né? Então pode ser que algumas coisas não deem certo, e aí como é que eu vou arriscar investir nesse projeto? Ninguém da minha família empreendeu, só eu. Então todo mundo aqui fica falando que eu preciso buscar algo seguro e eu tô tentando empreender. E aí eu entro em conflito, porque eu tenho medo de não dar certo, e aí como que as pessoas vão me olhar? Vão dizer, eu te avisei? Você percebe que isso são conflitos internos, tá? Então, algo que eu quero entra em conflito com algo que eu aprendi. Às vezes, isso até é um valor meu, tá? Então, algo que eu quero entra em conflito com algo que eu aprendi. E aí, o meu sistema nervoso paralisa. Por quê? Porque são informações conflitantes, muitas informações ao mesmo tempo. Não é só essa informação aqui que eu tô falando, tipo, eu quero fazer o meu negócio crescer, todo mundo me falava que eu tinha que ter mais seguro eu ficar na CLT, por exemplo, tá? Não é só isso, gente. Isso aqui carrega um monte de aprendizados da minha vida, entende? E isso aqui carrega também um monte de sonhos que eu tenho. Então não é só sobre crescer o meu negócio, é sobre eu ser reconhecida por aquilo que eu faço, é sobre a satisfação que eu vou ter, é sobre eu trazer conforto para minha família, é sobre para muitas pessoas eu poder formar a minha família, é sobre eu poder ter os meus filhos e fazer isso mais perto de casa. Não é só sobre crescer o negócio, né? A gente sabe, tem muita emoção forte envolvida naquilo que a gente busca. Faz sentido? Então, a primeira fonte, digamos, de muitos bloqueios são esses conflitos internos que tem a ver com as nossas crenças, com o nosso sistema de crenças, que tem a ver com os aprendizados que a gente teve durante a nossa vida, com aquilo que a gente viu, ouviu, percebeu sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre trabalho, tá? Então, esse é um ponto, esse é um aspecto. Existe outro aspecto que causa bloqueio, tá? E que muitas vezes você também já percebe. E ele é um pouco mais enraizado. Então, esses aqui são pontos, são mais pontuais, apesar de exigir um trabalho que depois eu vou falar, tá? O que a gente faz para reprogramar a nossa mente, reeducar a nossa mente, tá? Mudar essas crenças. E tem alguns pontos que são um pouco mais enraizados, que a gente tem que olhar para a nossa história com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de cuidado. E quais são eles? São os que eu chamo de sabotadores raiz. É quem eu aprendi a ser para ser amada, pertencente. Então, não é só sobre a minha visão sobre dinheiro, a minha visão sobre o que aconteceu na história da minha família, o que eu tô buscando agora. É uma visão muito forte sobre quem eu aprendi a ser. Então, muitas vezes, aí a gente pode entrar com os nossos queridos amigos aqui. Muitas vezes, eu aprendi a ser a salvadora, aquela que ajuda todo mundo, que dá desconto, aquela que tá sempre disponível. E aí, eu tô numa fase do meu negócio que eu preciso pôr limite. Eu tô numa fase do meu negócio que eu preciso dizer não, que eu tenho que parar de dar desconto se eu quiser crescer, que eu preciso pôr limite de horário se eu quiser ter um pouco mais de saúde mental e vida, entende? Então, não dá pra continuar sendo a salvadora. E isso tá travando o meu negócio, entra em conflito. Você vê que o conflito ele tá sempre presente, mas aqui a raiz do conflito tem a ver com quem eu aprendi a ser. Tá num nível de identidade, entende? É um nível profundo, tá num nível de identidade. Então, eu aprendi a ser a boazinha, que ajuda todo mundo, né?
que tá ali sempre disponível. E assim eu agrado as pessoas ficam felizes comigo. No fundo, eu tô buscando o quê? Reconhecimento. No fundo, eu tenho medo de causar às pessoas um desagrado e do olhar que elas vão ter em relação a mim. Então eu acabo fazendo tudo para todo mundo, só que chega um momento do meu negócio que não dá mais. Eu passei por isso. Logo que eu comecei, eu era essa aqui, a boazinha. Então, eu tava tão empolgada com o meu negócio, sabe? Que eu queria ajudar as pessoas mais do que elas mesmas queriam muitas vezes. E, gente, nossa senhora. Aí eu fazia pagamento lá por boleto, aí a pessoa não pagava, aí eu começava o processo dela sem ela ter me pagado, e aí eu ficava na mão. Então eu era essa daqui. Ah, eu queria ajudar, não, mas coitada, aí a pessoa ia e me contava lá a história triste dela, e eu ia lá e dizia, não, mas eu preciso ajudar essa pessoa. E quando a gente tá aqui, a gente não vê a força do outro, essa é a verdade. A gente acha que só, não, eu tenho que ajudar essa pessoa. Essa pessoa, será que ela não tem condições de ir atrás para que a troca seja feita de uma forma mais justa? Entende? Não existe troca quando eu acho que eu sou a salvadora. Porque eu tô dizendo que eu tenho mais condições que a outra pessoa. E aí eu aprendi na marra, né? A sair desse lugar. Perdendo bastante dinheiro. Então eu espero que você não precise perder muito dinheiro para você sair desse lugar se você estiver nele. Se é isso que tá te bloqueando hoje, se existe um conflito, se você aprendeu a ser a pessoa que tem que ajudar todo mundo, que não pode dizer não, que tem que estar sempre disponível. Né? Então esse é um conflito que tem mais a ver com o nosso ser, quem eu aprendi a ser. E aí eu preciso mudar, eu preciso aprender a desagradar. Tem muita convicção daquilo que é importante para mim. Eu preciso mudar minha visão sobre mim mesma e sobre as pessoas também. Começar a ver a força nas pessoas, sabe? Tá fazendo sentido até aqui? Ou eu posso ter aprendido a ser aquela pessoa que tem que ser sempre perfeita. Geralmente é aquela filha perfeita, né? Aquela filha perfeita, que tem que fazer tudo certo. Lembra que eu falei antes? Se eu acho que eu tenho que fazer tudo certo, poxa, eu acho que eu tenho que fazer tudo certo sempre. Eu não posso errar. O que acontece? Existe uma pressão muito grande de que se eu fizer uma coisa errada é como uma morte para o meu sistema nervoso. Porque o senso de sobrevivência para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema emocional, o senso de sobrevivência não é simplesmente eu estar aqui viva, respirando. Tem a ver com os aprendizados que eu tive. Então, no momento em que eu aprendi que eu preciso ser perfeita, de que eu não posso errar, porque toda vez que eu fazia uma coisa que não era do jeito que a mamãe pedia, que o papai pedia, que a pessoa de referência pedia, então se eu fizesse diferente deles, não estava certo, eu começo a entender que eu não faço nada certo, que nada tá bom o suficiente, que tem que ser melhor, que tem que ser melhor. E aí, no momento em que eu vou entrar em ação, eu paraliso. Faz sentido? Quem tá chegando agora, fala um pouquinho, você já percebeu qual é o bloqueio que tá te impedindo de crescer? Então a gente tem essa questão enraizada. Como eu falei, tem a salvadora, tem a que busca a perfeição, tem a crítica, né? Eu aprendi a sempre fazer tudo muito perfeito. Então essas duas andam bem juntinhas, né? Que eu aprendi a fazer tudo perfeito para alguém. Muito sentido, Carol. Ótimo. Tem algum bloqueio que vocês já perceberam, então, com dificuldade de transformar? Comenta aqui, porque daí eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero fazer a gente fazer uma prática aqui. E se vocês quiserem trazer, pode ser uma crença, pode ser algo que tá mais enraizado aí, que vocês foram identificando pra gente fazer uma prática aqui hoje, nessa aula. Então, se eu aprendi a ser a perfeita, ou se eu aprendi que eu tenho que estar sempre fazendo o melhor, que tudo é crítica, toda vez que eu vou tomar uma decisão no meu negócio, eu vou fazer uma página de vendas, eu vou fazer uma oferta de vendas, eu vou criar um novo projeto, o que acontece? Eu vou acessar esse aprendizado.
E aí nada vai estar bom o suficiente. Paloma, e quando junta tudo? É absolutamente normal. Sabe por quê, Paloma? Porque esses são papéis que a gente aprende na nossa vida como uma forma de adaptação e sobrevivência. Então é natural que a gente entre nesses papéis. Só que tem momentos do nosso negócio em que a gente vai estar mais forte num ou no outro. Então é legal você identificar qual é o teu momento aí, o que tá mais forte hoje, o que tá pegando mais. É ser a salvadora, é ser a crítica, o que você acha que tá te bloqueando mais? Porque eu já fui muito a salvadora, eu já fui muito crítica, muito a crítica, gente. Eu achava que eu não podia errar. E sabe o que eu fazia? Eu ficava remoendo. Não tem nada pior do que ficar remoendo. Então eu fazia as coisas e ficava remoendo. Não devia ter feito isso, porque podia ter sido melhor, porque olha só o que tu fez, porque tá errado. Gente, remoer as coisas gera peso, gera culpa. E culpa paralisa ainda mais. Quando a gente está na culpa, a gente não consegue acessar recursos. E nós vamos chegar na parte do caminho de solução aqui nessa live ainda. Eu tô trazendo para vocês uma aula bem profunda para vocês entenderem esse assunto a partir de uma perspectiva mais real mesmo, sabe? Porque às vezes a gente vê uma coisa muito pontual, poxa, mas isso não se encaixou. Eu quero que você entenda o contexto completo, para que você tenha mais autonomia, né? Então, muitas vezes acontece tudo junto por causa disso, são papéis que eu entro. Então você tá aqui, você não é isso, você não é o teu bloqueio. Você tá aqui, mas na hora que você vai tomar a decisão pro negócio, essa parte vem e diz, opa, peraí que agora deixa comigo, tá? Porque eu já sei o que fazer. Eu já sei o que fazer. Então, acho que eu queria posicionar o meu celular em outro lugar para que eu possa deixar mais visual aqui, vamos ver se dá o que eu quero fazer. Pronto, deu. Vocês estão me vendo bem? Olha só. Eu tenho um objetivo. Não, vou deixar o objetivo aqui mesmo, tá? Então aqui tá o nosso objetivo, esse papel rosinha. Então eu tenho que andar em direção ao meu objetivo. Só que quando eu vou tomar uma decisão, eu vou consultar esse aprendizado que eu tive lá atrás. Então, muitas vezes esse aprendizado, ele tem a ver com a parte, eu vou lidar melhor com a parte da autocobrança. Aqui vai ser melhor eu cobrar mais, porque tem que ser perfeito. Vou lançar esse projeto, tem que ser perfeito, entende? Aí, às vezes, na hora que eu vou atender um cliente, aí o cliente chega. Aí o cliente chegou, um possível cliente chegou. Aí, quem que vem? Vem a boazinha, para tentar fechar esse negócio, que eu tenho que agradar a pessoa. Estão entendendo como é que funciona a nossa dinâmica? Então, você não é nada disso. Esses são apenas papéis que você entra como uma forma que você aprendeu de lidar com o dia a dia, de sobreviver, tá? E como é que a gente sai disso aqui? Já vou chegar lá, tá? Agora, a gente tem também os nossos conflitos emocionais que eu falei, que é onde entra muitas vezes o medo, né? E onde entra, às vezes, a frustração, tá? E aí chega o quê? O medo de eu repetir o mesmo padrão que o meu pai, porque meu pai faliu, então, poxa, se meu pai faliu e eu vou agora dar um passo a mais no meu negócio, eu vou consultar o aprendizado que eu tenho sobre negócio e aí o medo acaba entrando na minha frente e isso bloqueia o meu caminho. Só que, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que, gente, todo bloqueio, todo sabotador, toda emoção nos traz uma mensagem. Ele nos mostra onde que a gente precisa olhar para que a gente possa não só dar o próximo passo em direção ao objetivo que a gente tem no nosso negócio, mas para que seja mais leve, para que seja mais gostoso, para que seja mais congruente, para que eu construa um negócio com base nas minhas próprias raízes. E não com base no medo, e não com base em ser a boazinha. Porque quando eu construo um negócio nessas bases, com esses aprendizados antigos, uma hora vai dar problema, entende? Eu não vou conseguir sustentar mais isso. Então, como que eu começo a criar novas conexões para que na hora que eu for dar um passo em direção ao meu negócio, eu consulte o aprendizado lá atrás e ele seja mais fortalecedor e impulsionador. Como que eu faço isso?
Então, se vocês quiserem me trazer, de novo, se alguém já identificou alguma coisa aqui específica, seja uma crença, um sabotador, quiser colocar aqui pra mim, ou se vocês quiserem, inclusive, entrar aqui ao vivo, a gente pode fazer um exercício. Se vocês toparem, estou aqui à disposição nesse momento, tá? Senão eu vou pegar aqui exemplos enfim, casos que eu já atendi, tá bom? Mas eu tô bem disponível aqui para ajudar vocês ao vivo, se vocês quiserem. Eu acho que fica muito mais interessante e pode beneficiar aí o teu negócio, tá? Me digam o que vocês querem. Deixa eu botar meus bonequinhos aqui. Vocês querem um exemplo de conflito, como eu falei antes, de uma crença, ou vocês querem um exemplo de uma questão mais raiz? O que vocês querem? Vamos lá. Conta aí, o que vocês preferem? Enquanto eu me sirvo mais de água. Vamos lá, gente. Opinem aí que eu quero saber o que é melhor para vocês. Exemplo de conflitos. Perfeito, Jadna, obrigada. Então, vamos lá, exemplo de conflito. Tem algum conflito específico em relação a dinheiro? Tem uma crença específica? Eu não vou dar conta, medo do julgamento, medo de falir, medo de se afastar das pessoas. Tem alguma coisa específica que você já saiba? Então, para quem perdeu essa parte do medo de conflitos, eu falei que às vezes a gente entra em conflito entre aquilo que a gente quer, então eu tenho um objetivo, mas eu aprendi algo. Eu quero crescer o meu negócio, mas eu aprendi algo sobre negócios grandes. Ou eu quero crescer o meu negócio, mas eu tenho um aprendizado sobre dinheiro, que conflita com aquilo. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão ser interesseiras, por exemplo, tá? Paloma falou, bem interessante. Eu sempre acho que preciso ter tudo pronto, preciso estudar mais anos até começar. Resultado, não começo nunca. Muito comum. Comparações, às vezes me sinto tão rasa. Ok, vamos trabalhar com os dois exemplos de vocês. Vamos lá, tá? Vamos trabalhar os dois exemplos. Vou falar que esses dois exemplos de vocês, eles estão bem parecidos, você já viu? Quando você se compara, por exemplo, e se sente rasa, o que acontece? Você acha que você tem que estudar mais, fazer mais? É ou não é verdade? E aí a coisa não vai pra frente, né? Então, quando eu tô me comparando, gente, eu tô num espaço com poucos recursos. Dentro da PNL, a gente trabalha muito com essa questão de recursos. Então, deixa eu pegar os recursos aqui. Vamos pegar recursos. Já falou sim? Pois é. Então, olha só. Você quer entrar ao vivo, Jadna? Vamos fazer um exercício. Quando eu me comparo, isso tem uma intenção positiva, né? Quando eu me comparo, sempre tem uma intenção positiva. Eu acho que eu tô rasa. A intenção positiva, com certeza, é que você entregue o melhor, certo? Para as pessoas que te seguem, para os teus clientes. Você quer entregar o teu melhor. Você quer que aquilo gere resultado, certo? E aí eu te pergunto, o que você faz hoje? Já gera resultado? Ah, tudo bem, não tem problema. Então eu vou convidar para você que você se imagine aqui. Nessa posição em que você tá hoje, que você sente que existe comparação, que você sente que existe, parece que tá raso, tá? Imagina que você já chegou lá no futuro e a tua meta tá alcançada, você não tá se sentindo mais rasa.
você não tá se sentindo mais, você não se compara mais. O que aconteceria se você chegasse lá na frente e você não se sentisse mais assim? O que seria diferente? Se você chegasse lá na tua meta alcançada, se você acordasse amanhã, já que você tá na cama, imagina que você acorda amanhã e essa comparação, ela não precisa mais existir. Você sabe que você tem o suficiente para esse momento, porque você vai continuar estudando, você vai continuar melhorando, mas você tem o suficiente para esse momento. E eu sei que você já tem clientes, já teve clientes. Como que seria? Você estaria mais segura. Então, eu vou colocar esse coraçãozinho representando a segurança aqui do seu lado. Ok, você estaria mais segura. Quando você se sente assim segura, onde você sente essa segurança? Onde no seu corpo você sente essa segurança? Começa a perceber no seu corpo, onde que está essa segurança? Vai percebendo no teu corpo, como que seria se sentir mais segura em relação ao teu trabalho? Será que aqui você realmente sabe mais? Será que aqui você sabe tudo? Será que aqui você já tem domínio sobre todo o conhecimento? Muitas vezes, essa segurança, ela é muito mais interna do que a eu ter mais conhecimento. Eu quero que você olhe agora, eu sei que você já tem clientes, e eu vou te convidar a olhar para as clientes que você já atendeu. Não, né? Não, né? E você teria muito mais conhecimento do que você tem hoje? Ou não seria isso também? O que muda aqui no teu dia a dia? Antes da gente seguir para onde eu estava indo, eu quero que você olhe e diga o que mudou nessa eu aqui, o que mudou em relação a essa daqui? Na prática, no dia a dia, o que estaria acontecendo no teu dia a dia? Qual cenário você estaria? Você estaria atendendo mais pessoas? O que estaria acontecendo aqui? Quando você tá mais segura, o que tem de diferente na tua rotina? E agora, onde você tá, eu vou te convidar a olhar. Estaria atendendo mais. Então, não é sobre mais conhecimento, é sobre atender mais? A diferença aqui não é sobre ser rasa ou não, e sim sobre atender mais? Me conta. E eu vou pedir então para que você olhe para as pessoas que você já atendeu. Olha aqui para as pessoas que você já atendeu. Que você já ajudou. Será que elas acham que é raso o teu trabalho? Os feedbacks que você já recebeu, será que é raso o teu trabalho? Ou é o suficiente para essas pessoas? E para esse momento delas? Tá tudo bem, a gente gosta quando dá bug. Quer dizer que o que estava em conflito, opa, deu um tilt aí. É isso mesmo.
Essas pessoas que você já ajudou, será que elas acham que é raso o teu trabalho? Pois é. O que você sabe agora é suficiente para ajudar as pessoas que estão nesse momento? Isso é suficiente? É isso mesmo, gente. É o bugzinho que a gente quer. Depois eu vou contar um caso para vocês bem interessante. Ó, essa semana ainda. Então, conseguimos resolver um conflito. Então, eu vou te convidar, Jadna, a olhar para essas pessoas e eu vou te convidar a lembrar agora desses casos que você atendeu, desses depoimentos que você recebeu. E eu vou colocar isso aqui como representante desses depoimentos, tá bom? Ó, tô colocando aqui esse depoimento que você recebeu essa semana. Eu vou te convidar a lembrar de um outro depoimento que você recebeu, uma outra situação que você ajudou. E eu vou colocar aqui. Isso. Mais uma pessoa que você ajudou, mais uma pessoa que você pode ajudar com o conhecimento que você tem hoje, do jeitinho que você tem hoje. E que eu sei que cada vez mais você vai crescer. Eu sei que cada vez mais você vai aprender mais, porque você é essa pessoa dedicada, porque você é essa pessoa que quer entregar excelência para as pessoas. Isso é maravilhoso. E exatamente por isso que mais e mais você precisa atender. Então eu vou colocar aqui. Você tá vendo? Ó. Você tá vendo os depoimentos dessas pessoas? Esses são algumas pessoas que você atendeu, que você conseguiu ajudar. E agora, essas pessoas estão seguindo a vida delas, né? E como você as ajudou, eu vou pegar e vou entregar isso aqui de presente. Esse vai ser um presente que você vai receber dessas pessoas, esses depoimentos. Recebe isso. Isso. Como é que você se sente agora? Tá melhor? Você se sente mais segura agora? Vou tirar essa daqui da frente só para você olhar. Olha só. Será que esse conhecimento é realmente raso? Olha só. Lembrou de mais um. Então eu vou convidar você a sentir isso no seu corpo agora. Cada uma dessas pessoas, imagina que cada uma delas está aqui te entregando de presente esses depoimentos como forças para você, como uma mensagem de continua. E sente isso dentro do seu corpo, sente isso em você, percebe onde no seu corpo você sente isso agora. Isso. Vai sentindo essa força dentro de você. Sinto mais satisfeita e segura. Isso. Sente essa força em você. Percebe onde no seu corpo essa força tá. Onde no seu corpo essa satisfação e segurança estão agora. É no seu coração, é no seu corpo todo, é na sua cabeça, eu não sei onde é. Mas simplesmente te permite sentir. Isso. Quando você sentir isso, eu vou te convidar a criar um gesto que represente isso. O gesto que você quiser. Eu sei que você está deitada com o bebê no colo, pode ser mexer a mão, pode ser um gesto com os dedos, pode ser tocar na parte onde você sente essa segurança. Isso. Toca nessa parte onde você sente essa segurança. Isso. E deixa essa segurança crescer dentro de você agora. É sua. Isso é seu. Recebe esse presente. Recebe esse presente. Isso é seu. São as suas clientes. São as suas clientes que já mostraram para você que o conhecimento que você tem hoje é suficiente agora para atender essas pessoas. Isso.
Perfeito. Essa eu do futuro, que já estava se sentindo mais segura, tem mais alguma coisa que você possa aprender com ela? Tem mais alguma coisa que você possa aprender com essa eu do futuro? Ou o que você já experienciou é suficiente? Para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo aqui sessões ao vivo. Pelo chat mesmo, que temos uma mamãe fazendo o baby dormir. Perfeito. Perfeito. Isso é suficiente? Se essa eu do futuro te dissesse alguma coisa, eu pudesse te dar esse presente, o que ela te diria? O que essa eu do futuro te diria agora? Chega aqui com ela e recebe dela também o que ela tem para te dizer. Que bom, Jade, né? Fico muito, muito feliz. E eu sei que você é minha aluna lá no Implementa, né? O Implementa é um curso que eu tenho onde a gente trabalha plano, como montar o seu plano semanal para o teu negócio, onde a gente trabalha os primeiros aspectos da confiança para vender, né? De você confiar em você, de entender os seus... Ó, ela diria, não desista. Então, não desista. Não desista. E toda vez, Jadna, agora que você for fazer o que você precisa fazer, que você for fazer as suas vendas, coloca a mão nesse lugar onde você sentiu essa força e lembra disso. Se você quiser, tira um print agora dessa imagem. Então, recebe esse não desista da tua eu do futuro. Ui. Deixa eu ver se eu consigo... Não. Pronto. Tira um print aqui para você ter essa imagem aí como uma âncora desse sentimento. E eu vi, Paloma, que você fez uma pergunta, já vou chegar lá, tá? Que bom, é isso mesmo. Então, gente, lá no Implementa é como montar o teu plano semanal, um plano passo a passo de crescimento para o teu negócio. É isso que eu ensino lá. Os aspectos da confiança, como você olhar para aquilo que você entrega e conseguir identificar os diferenciais, os teus diferenciais e os diferenciais do teu serviço, tá? É isso que a gente faz lá no Implementa. É o primeiro passo. Por exemplo, a Jadna agora olhou para isso aqui, né? A gente fez um exercício de trazer um pouco mais para o sistema nervoso. Então, essa live a gente começou... Você conseguiu tirar o print, Jadna? Me disse se você conseguiu, que é legal você ter essa imagem. A gente começou falando dessa live, por que eu sei onde é que tá o meu bloqueio e ainda assim eu não consigo desbloquear? Porque isso está no sistema nervoso. Você percebe que quando eu faço esse exercício com a Jadna, eu não tô mudando um pensamento simplesmente. Eu tô criando uma nova rede neural e eu tô trazendo pro corpo dela uma nova informação. Por quê? Porque uma crença tá com a informação no nosso sistema nervoso. É uma coisa que eu sinto, não é só uma coisa que eu penso, entende, meus amores? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E vamos lá. A Paloma tinha me feito uma pergunta, deixa eu achar aqui. Depois, se der, poderia falar sobre a crença de que você precisa ter um chefe, não vai dar certo. Interessante isso. Não vai dar certo se não tiver um chefe. Então vamos lá. Não vai dar certo se eu tiver um chefe. Primeira pergunta que eu faria pra você é... Que eu vou fazer pra você? Ok, Paloma, não tem problema. Primeira pergunta, gente, quem tá chegando aqui, a gente tá falando sobre isso, conflito entre aquilo que eu quero. Então, a Paloma acabou de me fazer uma pergunta. Poxa, eu quero algo, né? Eu quero fazer um negócio acontecer, mas eu acredito que sem chefe eu não consigo, tá? Então, a gente tem um conflito emocional que nos paralisa, que tem a ver com um objetivo que eu quero botar o meu projeto em prática, eu quero fazer o meu negócio, eu quero fazer mais dinheiro,
Então, e isso que eu quero, para eu alcançar esse objetivo final, que está aqui, eu vou botar uma representação aqui, eu vou botar isso aqui, tá? Mas não necessariamente é dinheiro, tá, gente? Mas vamos lá. Para eu alcançar o que eu quero, eu tenho várias ações que eu preciso fazer, certo? Então, para eu colocar um projeto em prática, para eu começar a empreender, para eu ofertar o meu negócio, meu serviço, tem várias ações. Às vezes eu preciso construir uma página de vendas, eu preciso estudar, eu preciso criar posts, eu preciso aprender sobre anúncios, várias coisas, né? São vários passos. Sucesso é uma sucessão aí de passos, certo? E muitas vezes você trava em algum desses passos, você se bloqueia, ou você é aquela pessoa super dedicada, mas que não consegue avançar. E por que que isso acontece? Porque aquilo que você quer entra em conflito com algo que você aprendeu. Então, a Paloma tem algum aprendizado aí na vida dela que tem a ver com não tem como conseguir sem chefe. Eu preciso de um chefe para falar o que eu preciso fazer. Existe um aprendizado aí que tem a ver com ter chefe. Então, primeira coisa que a gente precisa investigar, porque eu não faço pressuposições aqui, de onde é que veio isso? Alguém falou isso pra ela? Alguém falou que não é possível se você não tiver chefe? Você foi uma pessoa, Paloma, que sempre precisou de alguém te falando o que fazer, ou que você sempre tinha alguém falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro? Você podia fazer as suas próprias escolhas quando você era criança? Ou no final a mamãe ou o papai ou alguém que era cuidador que acabava fazendo por você? Ai, deixa que eu faço, sabe que eu vou lavar louça, vou ajudar a mamãe. Não, deixa que a mamãe faz mais rápido. Ah, eu quero escolher tal roupa. Não, hoje você vai colocar essa daqui. O que acontecia? Então, gente, o primeiro passo para a gente investigar um bloqueio é a gente entender qual o contexto disso, tá? Esse é um passo importante. Tá? Porém, todo bloqueio tem uma mensagem, então a gente vai em busca dessa mensagem, tá? Depois eu vou contar um caso para vocês bem interessante e uma resolução desse caso, tá? Então, Paloma, se você quiser me responder de onde é que veio isso, se você consegue identificar ou não, tá tudo bem também se você não conseguir identificar, tá? Não tem problema nenhum. Então, você acha que você não vai conseguir se você não tiver chefe. Qual que é o resultado disso? Você acaba não fazendo, a gente não vai investir, a gente nunca vai investir tempo, energia, dinheiro em algo que a gente não acredita que pode dar certo. Então, vou falar de novo. Se eu acho que não vai dar certo porque eu não tenho chefe, é muito difícil meu cérebro vai dizer assim, não vamos investir nesse negócio aí. Por quê? Porque ele quer economizar energia. Então, ela disse ali, eu não faço nada. A pergunta que eu fiz antes, Paloma, foi a seguinte. A questão de não ter chefe. Ah, minha bateria. Só um minuto, gente. A questão de não ter chefe... Peraí que eu tenho que ir lá pra pegar o cabo que eu deixei na sala. A questão de não ter chefe é algo que você ouviu? Alguém te falou? Ou na sua história, será que sempre você foi aquela pessoa que alguém falava o que você tinha que fazer? Mamãe falava o que você tinha que fazer, papai falava o que você tinha que fazer, ou algum cuidador falava o que você tinha que fazer. Como que era você? Você tinha poder de decisão na sua casa? Ou sempre tinha alguém dizendo qual que era o jeito certo de fazer as coisas? Você percebe que as nossas crenças, elas têm um fundo. De novo, são aprendizados que a gente tem na nossa vida. Então, eu preciso primeiro investigar. Posso. Eu vou deixar, tá? Eu não sei se eu vou deixar por muito tempo, mas eu vou deixar. Então, eu preciso investigar, tá, gente? Investigar. Depois eu vou contar pra vocês um caso, tá? Mas vamos ver se a gente consegue entender aqui essa questão do chefe. O que eu falei que faz sentido, Paloma? Me conta aqui, o que foi que fez sentido pra você?
Se eu acredito que eu preciso de um chefe... Ah, Jadna, obrigada, viu? Bom sono pra você e pra sua baby. Se eu acredito que eu preciso de um chefe, eu não confio na minha própria capacidade de me governar, de me mandar, sabe? De me governar. É isso que falta, tá? Agora, qual é o contexto disso, os aprendizados que você tem sobre isso? Isso é uma coisa, de novo, que conforme eu fui fazendo as perguntas, é legal você ir observando e respondendo, tá? Mas eu vou partir desse pressuposto, tá? Eu acredito que eu não dou conta de eu mesma tomar as minhas decisões, de eu mesma fazer as minhas decisões, de eu mesma ter a autonomia de agir se eu não tiver alguém ali me mandando. Será que eu só ajo na pressão? Então, algumas coisas aqui que a gente precisa, tá? Primeiro, vamos lá. Paloma, imagina que você foi dormir, ou você tá no trem, né? Você tá no trem. Quando você chegar na sua casa, um milagre aconteceu. E isso tá resolvido. Você percebeu que você consegue sem chefe. Você consegue sem chefe. Você tá lá fazendo mesmo sem chefe. Você tá agindo mesmo sem chefe. O que mudou? O que muda? Oi, Cami. Cami, você quer entrar ao vivo? Aproveitem, gente. Hoje eu estou aqui, ó, animada. Eu acho que a Paloma, às vezes, ela acaba saindo da conexão. Mas não tem problema. Tá, Cami? Se você quiser entrar ao vivo, você vai ser bem-vinda, tá? Eu só vou finalizar aqui. Então, o que a gente faz? Se eu acredito que eu não dou conta de tomar minhas próprias decisões, eu tenho que entender que aprendizados que eu tenho em relação a isso, tá? Primeiro passo. Segundo, imagina se eu já conseguisse dar conta, o que muda em mim? Isso vai me dar as pistas do que eu preciso trabalhar, tá? Terceiro, quais são os recursos que eu já tenho que me mostram que eu sim dou conta? Quais são esses recursos? Que recursos que eu tenho que me mostram que eu dou conta? Eu já sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa comprometida. Então, você encontrar, Paloma, os recursos que você já tem, as habilidades que você tem, que são úteis para você, que vão te dar força para que você consiga seguir. Você sabe hoje quais são as tuas forças, as tuas habilidades, as tuas qualidades? Que vão te dar segurança e vão dizer, não importa se você não tem chefe, você tem o que você precisa para seguir em frente. Você tem recursos para seguir em frente. Você é capaz de tomar as suas próprias decisões. É isso que a gente precisa trabalhar, na sensação de que você é capaz de tomar suas próprias decisões. E como que a gente faz isso? A gente precisa de evidência. O que eu quero dizer com evidência? A gente precisa olhar para a tua história e perceber na tua história quais são as forças que você tem, que situações que você já viveu que te mostram, que te lembram que você é capaz sim. Isso são recursos, isso vão te deixar mais forte, tá? Além disso, isso vai trazer raízes, sabe? Você precisa construir raiz em si mesma. O que é construir raiz em si mesma? É eu saber que eu sou capaz, eu criar autonomia. Talvez a tua referência é que você sempre teve chefe, e aí você pensa, caramba, como que eu vou fazer se eu não vou ter chefe? Você vai ter reuniões com você mesma também, você vai definir um plano. Então, de repente, no teu caso, seja mais interessante, primeiro, antes de qualquer coisa, você definir recursos aí. Eu preciso de um plano, eu preciso me conhecer e saber quais são as minhas forças, tá? E eu preciso olhar também para minha história e ver se eu tive autonomia ou não. E buscar na minha história essas forças. Faz sentido? Tá? Gente, a live vai cair, não acredito. Cami, você quer entrar ao vivo? Gente, a live vai cair. Eu vou tentar entrar de novo, tá? Mas se você assistiu essa live, me conta aqui. O que você aprendeu? O que ficou? Tá aqui.
Ai, gente, eu não sabia que o Instagram tava de novo com essa coisa de no máximo 1 hora. Que coisa, tá sempre mudando, né? Então antes podia fazer a live eternamente, aí agora volta pra 1 hora. E a gente vai se adaptando, né, gente? Então vamos ver aí. Ei, Paloma voltou. Eu já coloquei outra live lá. Paloma, já que você chegou, me conta aí, se fez sentido a explicação que eu dei pra você aqui. Inclusive, me conta aí se você sabe, se você hoje tem clareza de quais são os seus diferenciais, se você tem esse autoconhecimento. Porque, gente, esse é sempre o primeiro passo. Mesmo quando a gente vai tratar conflitos, pelo menos dentro do meu método, tá? Mesmo quando a gente vai tratar conflitos emocionais, mesmo quando a gente vai tratar questões na raiz, como eu falei aqui, a gente precisa fortalecer a raiz das coisas boas. Fortalecer essa raiz em nós mesmos. Você quer entrar ao vivo? Ah, que maravilha. Oiê! Oi! Agora eu tô Bem-vinda! no... Obrigada, muito obrigada, Carol, por aceitar. Eu tô no transporte público, mas acho que agora vai dar pra te ouvir porque eu tô na rua, não tô mais no metrô. Ai, que bom! Que bom, que bom! Bem-vinda, então. Me conta, o que é que tá pegando aí? Você já tem um negócio ou você quer começar um negócio? Nossa, eu tenho várias ideias de negócio bem legais. Eu sou advogada autônoma no Brasil e eu tô no Canadá agora. E aí, eu tenho várias ideias legais e eu não consigo, tipo, iniciar nenhuma delas. Porque eu sempre acho que eu tenho que, sei lá, estudar 1000 vezes mais e que é melhor eu trabalhar para alguém em vez de trabalhar para mim, que para mim parece uma ideia burra no fundo, mas não consigo agir mesmo, paralisada, prefiro fazer qualquer outra coisa do que me dedicar a iniciar esses negócios, enfim. Isso corrói, tipo, minhas ideias. E você já era autônoma no Brasil, certo? Ou seja, você já trabalhava para você mesma, certo? Eu trabalhava para os outros e para mim mesma. Tipo, eu mixava as duas coisas. As duas coisas. E como que era a experiência de você trabalhando para você, quando você ia conseguir seus próprios clientes? Como que era isso? Olha, acho que era bem gratificante, com exceção de uma coisa. Como eu sou advogada, eu tendo a trabalhar resolvendo problemas de outras pessoas. Ou seja, eu acho que. E aí eu tava atendendo mais amigos e mais familiares. Então era muito. E as pessoas se sentiam também na liberdade de me perguntar sobre os processos a qualquer momento. Tipo, os momentos mais inapropriados, tipo, domingo, 10 horas da noite. Então, acho que eu criei um incômodo com isso, de tipo, ai, que saco, eu vou ficar resolvendo só problema o tempo inteiro, só problema cabeludo. E as pessoas vão me perguntar sobre isso a qualquer momento, que péssimo. Acho que tem a ver com isso. Interessante. Então, você pegou a parte da live onde eu falei sobre essa daqui? Ah, boazinha! Eu acho que É. eu Quando a peguei o gente, começo, mas eu perdi. quando a gente não consegue dar limites para as pessoas, a gente está nesse sabotador, né? E olha só, pode ser que talvez não seja só isso, porque, como eu falei, muitas vezes o que impede a nossa decisão não é uma coisa. Não é só você acreditar que, nossa, se eu for trabalhar para mim de novo e as pessoas falarem comigo a qualquer hora. Será que isso faz sentido para ti? Será que existe esse medo? Nossa, acho que faz. Nunca pensei sobre isso, mas acho que faz.
Então, o que que acontece? Porque essa é a referência que você tem, esse é o aprendizado que você tem, né? É claro que junto a gente tem vários outros aprendizados, que daí a gente precisa entender o que mais será que tem que hoje te trava de colocar a tua própria ideia, né? É, mas essa pode ser um deles. Já pensou? Porque quando eu trabalho para a empresa tinha horário, provavelmente. Ah, a empresa trabalha de tal a tal hora. E esse é um erro de muitos empreendedores. Nós não somos só empreendedores, nós temos uma empresa. E aí a gente precisa começar a separar esse negócio, entendeu? Então, você é uma empreendedora, mas você tem uma empresa, você tem um negócio. E esse negócio precisa ter regras. Então, a primeira coisa é estabelecer regras para o teu negócio, tá? Então, já fica aí a dica. Negócio tem que ter regras. Segunda coisa, você me disse que tem várias ideias. Essas ideias têm a ver com advocacia? São ideias de outros, em outros, Algumas têm a em outras ver, temáticas? mas algumas têm a ver, mas algumas estão relacionadas, assim, não exatamente, não diretamente, mas como o direito é um ramo muito aberto, várias delas têm a ver com o ramo jurídico. Por exemplo, a principal de agora seria abrir uma consultoria de imigração, porque antes de morar no Canadá, eu morava nos Estados Unidos e tecnicamente eu posso, eu tenho conhecimento, só que eu não acho que esse conhecimento é o suficiente. Eu fico, não, eu preciso ter tudo, ter uma empresa estruturada, ter um Instagram, ter uma página, ter um site, ter um não sei o quê, não sei o quê. E eu não faço nada. Eu fico irritadíssima comigo mesma por causa disso. Eu super te entendo, é frustrante, né? E olha só, eu vou te fazer um convite, então, da gente fazer um exercício agora, pode ser? Pode. Então tá. Então, deixa eu ver se o que eu consigo aqui. Ok. Você tem uma ideia de um negócio. E você tem uma experiência sobre esse negócio, certo? Então, aqui está você tem uma ideia, uma experiência sobre esse negócio. Eu quero te convidar a imaginar se essa ideia ela sair do papel. Imagina que essa ideia está saindo do papel e você colocou essa ideia em prática. Você está acreditando que isso é suficiente, o que você sabe é suficiente. Qual que é o cenário? Quando você imagina que, ok, eu abri o meu negócio de ajudar as pessoas a imigrarem. O que está acontecendo? O que tem aí nesse espaço? O que compõe esse cenário futuro? Me conta. Nossa, eu com certeza tenho um espaço confortável para trabalhar. Eu acho que isso fala e é algo que eu acho que eu preciso ter. Agora tô na rua, viu, gente? Desculpa. Vocês vão ver o fundo. Tá tudo certo. Então, eu acho que talvez é isso. Eu tenho um ambiente para sentar e confortavelmente focar nisso. Um ambiente. O que é um ambiente confortável para você? Suficientemente confortável. Acho que um computador bom, uma cadeira confortável e um ambiente silencioso com luz solar. Perfeito. Ótimo. Então vamos imaginar que essa casa representa isso que você está buscando, tá? Tá. Esse ambiente. O que mais que você tem? Nossa, eu provavelmente tenho um telefone que não é o meu pessoal. Porque no meu pessoal eu não quero ninguém me chamando no trabalho. Ok. Então você tem um telefone profissional. Ótimo. Mais alguma coisa que essa eu do futuro que já está atendendo, agora eu quero te convidar a imaginar que você está com clientes, tá? Você está lá com clientes. Ajudando esses são brasileiros que você vai ajudar, a princípio? Sim, brasileiros que querem migrar para o Canadá, para os Estados Unidos, para alguns outros países que tem que estão com projetos maiores de migração e que os brasileiros tendem a migrar, né? Perfeito. Então, vamos imaginar esses clientes aqui. Como que é tu tá com clientes? Como que é tu tá ajudando essas pessoas?
Eu acho que eu sou um tipo de pessoa que tem mais gratificação com isso, com feedback. Então, eu acho que eu vou me sentir feliz justamente quando tiver tudo pronto e a pessoa falar, nossa, deu certo, consegui, tô aqui, muito obrigada por toda a ajuda. Perfeito. Então imagina que você está recebendo o feedback dessas pessoas. É gostoso? Sim! O conhecimento que essa eu aí do futuro tem é suficiente nesse momento? Mas pra mim ela estudou mais, não é a eu do presente. Ok, não tem problema. Então vamos imaginar que essa eu do futuro dá um passinho atrás. O que ela fez antes de conseguir ter essas clientes? Ela estudou um pouquinho mais, provavelmente. O que ela estudou especificamente? Ai, sobre negócios, não é nem sobre imigração. Que interessante. Uhum. Muito interessante, muito interessante. O que ela aprendeu sobre negócios? Nossa, Vou colocar esse estudo aqui, tá? Representado por tá essa bom, pedrinha. tá. Eu acho que provavelmente ela aprendeu o relacionamento com clientes mesmo, assim, como desde o início, desde a captação até. Acho que é mais a manutenção, viu? A manutenção é o que mais incomoda. É tipo, é isso, a pessoa fica cobrando coisas que não estão na mão, assim, que não são tão fáceis. O cliente que quer pastel me incomoda. Tá, então posso te contar uma coisa agora como mentora? Pode. Esse conhecimento, na verdade, ele não é apenas sobre negócios, ele é muito mais sobre limites. Porque o cliente ficar perguntando não é sobre o negócio em si, é sobre como eu educo o cliente e antes de eu dar limite para o cliente, eu tenho que saber quais limites eu vou estabelecer. Então, como seria se você viu como apareceu o limite que a gente conversou lá? Você viu? Só que na tua cabeça você estava se contando que isso era sobre negócio. Não é, é sobre o teu comportamento dentro do negócio. E que tem a ver, esse comportamento tem a ver com a forma de ver o mundo, com talvez a forma como você aprendeu a ser. O que eu preciso fazer para que as pessoas gostem de mim, para que eu esteja pertencente? Tem muito a ver com esse sabotador, sabe? Então, eu não sei da tua história, né? Porque a gente está aqui conversando, mas muitas vezes a gente aprendeu que a gente precisa ajudar os outros, que a gente precisa estar disponível, e a gente recebeu feedback por isso. Às vezes a gente ouviu, ai, como ela era boazinha, sabe? Ai, você é tão legal. Ai, você é tão boazinha. E aí a gente entende que essa é a forma que a gente precisa se relacionar. E essa é a referência que a gente tem. Então, como seria se... Peraí, desculpa, eu vou Imagina que entrar essa... num lugar porque eu tô na rua. E aí, aqui no Canadá, não sei se você sabe, mas tem muito morador de rua, tipo, que é drogadita. E aí eles, tipo, ficam seguindo a gente. Então eu vou entrar num lugar aleatório. Entra aí para você ficar bem tranquila. Não tem problema. Só um minutinho que eu vou pôr a câmera no silencioso e vou explicar pra eles o que tá acontecendo. Peraí. Tá bom. É isso aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Vocês veem que interessante? Enquanto ela se organiza, na outra live, talvez você que esteja aqui assistindo agora, a gente está já na segunda live, porque a outra acabou o tempo. Eu falei sobre esse sabotador aqui. E ela teve uma experiência, para quem não pegou, de quando ela trabalhava com o negócio dela no Brasil, das pessoas ficarem perguntando qualquer hora, tipo domingo de noite e tudo mais. Ou seja, ela já teve uma experiência de não conseguir dar limite para as pessoas.
E tu vê como isso se reflete agora que ela quer dar o passo em direção ao negócio dela aí no Canadá. E esse medo vem. Eu não quero ter um negócio onde as pessoas não respeitam o meu tempo. Só que quem, é, quem é responsável por dar limites? Somos nós que somos responsáveis por dar limite. Então, se as pessoas não respeitam os nossos limites, é porque nós não estamos colocando, sabe? E, gente, tá tudo bem. Quando a gente percebe isso, não é pra gente ficar se culpando, não é pra gente ficar se martirizando. Eu, inclusive, na outra live, contei a minha história sobre isso. Quanto eu perdi de dinheiro por estar nesse sabotador da boazinha, né? E esse sabotador, que parece que é um negócio que só nos atrapalha, na verdade, ele vem nos dar a seguinte mensagem: é hora de você aprender a dar limites. É essa mensagem que o sabotador tem. É hora de você aprender a dar limites. Porque quando a gente não sabe dar limites nas nossas relações de trabalho, provavelmente a gente também não sabe dar limites em outros lugares, tá? Então, enquanto ela se organiza, para a gente voltar aqui, estou mostrando esse contexto para vocês. Além de eu conseguir olhar para esse sabotador e perceber que eu preciso aprender a dar limites, não estou te ouvindo. Além de eu olhar e perceber que eu preciso aprender a dar limites, eu com certeza preciso, em primeiro lugar, aprender quais são os meus limites. E quando eu tenho um negócio, que é o que eu estava falando para ela antes, eu preciso aprender a separar um pouco eu e o negócio. Então, se você é empreendedora, a tua empresa, se você é empresa, se você tem uma empresa, a tua empresa precisa de regras. Que horário você vai atender? Até que horas você vai responder as pessoas? Você vai responder no sábado, no domingo? Isso precisa ficar claro, porque senão você não vai nem querer crescer mais. Aí você quer crescer mais porque você quer, enfim, ter mais dinheiro, conforto, atingir mais pessoas, impactar mais vidas, mas no fundo você tem medo de virar escrava do negócio e aí você paralisa. Isso é muito comum. E por quê? Porque está faltando você colocar regras, estabelecer limites no teu negócio. Está faltando você lidar com esse sabotador aqui. E como eu falei para ela, muitas vezes a gente aprendeu a ser assim, a ser a boazinha, a gente aprendeu que a gente tinha que ajudar todo mundo, estar disponível. E quando a gente aprendeu isso, geralmente numa fase mais infantil, a gente não tem discernimento para entender o momento de dizer não, o momento de dizer sim. A gente só vai absorvendo, então tem que ser boazinha. Ai, quando eu sou a filha boazinha, todo mundo me elogia. Ai, que bom, então eu vou continuar sendo a boazinha que ajuda todo mundo, que assim eu agrado. Assim as pessoas gostam de mim, entende? Então, não sei se ela vai voltar, vamos esperar mais um pouquinho. Então, eu acabo desenvolvendo um padrão que não contribui para o crescimento do meu negócio. E aí o meu negócio trava. Então, uma das coisas que a gente precisa é colocar regras no negócio. Outra coisa, vocês viram que ela falou aqui sobre o ambiente? Lá no futuro, eu tenho um ambiente propício. Então, são ações que ela vai colocar agora em prática, né? Essa é a orientação que eu daria para ela agora. Colocar essas ações em prática. Então, ela falou, preciso de um lugar com luz, uma mesa, um computador. Como que você vai organizar esse ambiente agora para que você possa fazer isso? Quais vão ser as ações? Tá? E a gente precisa desbloquear esse negócio aqui, tá bom? Segundo, como que eu desbloqueio esse sabotador? Então, eu coloco regras no meu negócio de uma forma muito prática, tá? Coloco regra, horário de atendimento, etc. Eu coloco regras para mim mesma, porque a maioria das vezes quem não segue a regra é o próprio empreendedor, tá? E eu preciso trabalhar na minha identidade. Quando a gente fala de ser a boazinha, a gente tá falando num nível de identidade, tá? A gente está falando no nível de identidade. O que eu quero dizer com isso? Meu tablet não está aqui. Ok, tudo bem, vamos sem tablet. Eu aprendi a ser de uma determinada forma para agradar. Então, há quantos anos eu venho agindo dessa mesma forma? Não dando limite, dizendo sim para as pessoas. Há muitos anos eu venho agindo dessa forma. Então, como que eu vou aprender a ser diferente? Como que eu vou aprender a colocar limites? Eu preciso entender quais são os meus valores.
eu preciso muitas vezes ressignificar valores. Eu vou dar um exemplo até do próprio Encanto, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas todos eles, toda a família, tinham o valor de contribuição. Então, eles queriam contribuir para a comunidade como uma forma de retribuir o lugar que eles estavam morando. Se você assistir Encanto, você provavelmente vai lembrar disso. Então, eles ajudavam, era eles que mantinham aquela cidade funcionando, tudo funcionando. Ela era forte, carregava todas as coisas. Oh, maravilha! Então, vem ao vivo. Então, era um valor de contribuição, mas qual era o problema desse valor de contribuição, gente? Ele feria as pessoas. Então, todo mundo tinha que contribuir, a família toda tinha que contribuir, porque a cidade não se manteria sozinha, sem eles, né? Quem fazia a cidade sobreviver e as pessoas da cidade sobreviverem era a família Madrigal. Então, o que acontece com esse valor de contribuição? O valor de contribuição, ele é bom, porém, se o significado dele é nada funciona sem a gente, ele não é bom. Então, o problema não é o valor de contribuição, o problema é o significado dele. Nada funciona sem a gente é responsável por manter essa cidade. Esse valor está limitante. Ah, eu busco segurança. Ah, eu busco segurança. Então, nada que tenha risco eu consigo fazer. Não tem como, você vai empreender, você vai ter riscos. Pode, Paloma, se você voltou, pode chamar aqui para vir ao vivo. Vamos ver se eu consigo te chamar. Entende que é esse valor que fica... O problema está no significado do valor? Então, eu preciso, muitas vezes, olhar para os meus valores e ressignificar os meus valores. Rever os aprendizados que eu tenho sobre contribuição. O que é contribuição? Como que eu posso contribuir sem me ferir? Ela estava cansada, ela não aguentava mais. Como que eu posso contribuir sem me ferir? Essa é a pergunta, tá? E eu acho que a Paloma saiu de novo, gente. Se ela não voltar, eu vou precisar encerrar aqui a live. Já tá 1h30 aqui de live, né? Eu vou precisar encerrar a live, tá? Mas o que a gente faria, então? A gente precisa rever. O que eu faria com a Paloma, tá? Além da gente estar montando esse plano, onde ela percebeu que não é sobre negócios que ela tem que aprender sobre os próprios limites, a gente já vindo aqui montando o plano dela, tá? Até chegar no momento presente. E aqui a gente precisa olhar para o senso de identidade dela, rever os valores, ver o que ela já sabe que ela tem para entregar. Então, a gente faria todo esse apanhado aí de autoconhecimento direcionado ao negócio. O que é autoconhecimento direcionado ao negócio? É realmente eu entender quais são minhas forças, meus diferenciais e a minha entrega, para que eu tenha orgulho da minha entrega. E conforme eu tenho orgulho da minha entrega, eu digo, eu posso vender isso, porque eu sei que o que eu vou entregar tem qualidade, eu sei que o que eu vou entregar vai ajudar as pessoas. É isso que a gente vai fazer. É um trabalho, sim, de autoconhecimento, mas direcionado para o negócio. Muita gente chega até mim, muitas vezes, inclusive terapeutas, que, poxa, a pessoa se conhece, mas ela não conseguiu direcionar aquilo para o negócio. Por quê? Porque é um pouquinho diferente. E tá tudo bem, tá? Esse é o meu trabalho, ajudar você a direcionar as tuas forças, os teus diferenciais para o teu negócio. E a desbloquear aquilo que está bloqueado para que você consiga avançar com leveza. Com leveza. E não tem como avançar com leveza quando eu tô presa nesse sabotador, tá? Então, meus amores... Ah, Paloma, que pena que não deu pra você voltar. Você disse que voltou, mas talvez você tenha caído de novo. Porque eu tô te chamando aqui e não tá indo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a nossa live até aqui. Né? Pena que a gente não conseguiu dar seguimento aqui nesse atendimento. E, enfim, eu quero trazer cada vez mais exercícios, assim, para vocês, porque eu sei que muitas vezes eu tento falar aqui para vocês, né, como é que funciona, o que é eu ir na raiz das questões, o que é eu fortalecer uma nova crença no meu sistema nervoso, e fica muito subjetivo. E aí, quando vocês vêm aqui, vocês começam a entender o que é o meu trabalho de fato? E por que muitas vezes você está patinando, tentando mudar um pensamento e não está conseguindo, e aí você está perdendo tempo, dinheiro e a coisa não anda, e você fica cada vez mais frustrada, sabe? Então, isso aqui é o meu trabalho. E nem sempre eu uso bonecos, tá? Mas é uma forma bem didática.
Cami, eu estou fazendo bolsa de crochê, mas não estou conseguindo identificar como eu agrego valor na vida das pessoas. Olha que interessante! Então, Cami, o teu trabalho, ele é sempre através de desejo. Por que uma pessoa deseja uma bolsa de crochê? Quem são as pessoas que valorizam a bolsa de crochê? É aqui que você tem que ir, tá? Quem são as pessoas que valorizam bolsa de crochê? Esse é o teu primeiro passo. Você tem que trabalhar com desejo. Então, você não vai trabalhar com uma dor de uma pessoa, e sim um desejo. Por que a pessoa vai criar uma bolsa de crochê? E eu vou já te falar algumas coisas. Uma bolsa de crochê é algo único, pode ser personalizado. Então, as coisas feitas à mão, ela tem esse detalhe de ser único, de ser personalizado, de ter um cuidado a mais, né? É muito usado hoje também no verão. Então, pode combinar com os biquínis aí de crochê, estão na moda de novo. Então, você tem que buscar essas coisas. Que idade tem essas pessoas que costumam usar bolsa de crochê, tá? Você agrega valor porque você traz um desejo para a pessoa. Então, por que eu vou desejar ter, por exemplo, uma flor em casa? Isso, quando eu olho para minha florzinha aqui, ó, isso me traz uma paz, sabe? Me faz bem. Outra coisa, eu vou te mostrar. Eu sempre dou esse exemplo nos meus cursos. Eu tenho isso aqui, ó. Por que eu vou comprar isso aqui? Por que alguém compra um enfeite desse? Não tem utilidade, certo? Mas isso aqui me lembra sobre a organização do meu tempo. Isso me inspira porque é bonitinho. Então, coisas bonitas nos inspiram. A pessoa, quando ela usa uma bolsa de crochê, ela não está só carregando as coisas dela, mas ela está carregando as coisas dela de uma forma única, personalizada, etc. Então, acho que esse é um bom caminho para você começar, tá? Exato, Cami. E esse é o primeiro passo. Quem são as pessoas? Por que elas compram? E foca muito naquilo que é personalizado, que é único, sabe? Eu acho que esse é um bom caminho, tá bom? Para você começar a criar a tua persona. Se você já vendeu, pergunta para as pessoas que compraram de você por que elas compraram a bolsa de crochê, o que elas veem ali de diferente na bolsa de crochê. Quanto mais você tiver esse contato com as pessoas que já compraram de você, melhor, mais você entende o teu público, tá bom? Gente, um grande beijo. Muito obrigada pela confiança de quem esteve aqui. Obrigada pela confiança de vocês nas duas lives, que abriram um pouco aí dos desafios de vocês. E que mais que eu ia falar? Esqueci agora. Mas, tá, a gente vai ter uma próxima live essa semana, tá? Com outro tema mais votado, era isso que eu ia falar. Uma próxima live com outro tema mais votado, que foi Eu Sei o que Fazer, mas Não Faço. E eu vou falar sobre as raízes aí do Sei o que Fazer, mas Não Faço. Quais são as raízes da procrastinação. E vamos trabalhar juntos aí pra gente ir desbloqueando. Por quê? Porque ainda dá tempo, agora é a hora. Não dá para esperar. O ano que vem eu vou começar a me desbloquear para daí eu botar meu negócio em prática. Não, gente. Começa agora, porque daí o ano que vem você já está em ação, entende? Você não precisa estar olhando para se você vai continuar olhando, mas aí você já está agindo, entende? Então não espera o ano que vem, não, tá bom? Um beijo. E quem quiser passar por esse processo comigo, né? Que hoje foi um encontrinho aqui, uma sessão, mini sessões aqui no chat, tem uma aplicação para mentoria raiz ali na minha bio, tá bom? Beijo, meus amores!